O Vasco demonstrou interesse no jovem jogador peruano do Melgar, Kenji Cabreira. Jogador que se destacou bastante contra o próprio Vasco nos jogos na fase de grupos da Sul-Americana. Cabreira inclusive marcou gol no Vasco, deu assistência contra o Vasco e é um jogador que chamou bastante a atenção da diretoria e também do técnico Fernando Diniz. Inclusive o Cabreira também despertou o interesse do Lanús, o outro time forte que estava no grupo, e Vasco e Lanús podem disputar a contratação de Kenji Cabreira. Mas você sabe como ele joga, se ele é bom, se ele é ruim, se ele pode agregar em algo realmente ao time do Vasco? Vem comigo que eu vou te mostrar agora como joga o Kenji Cabreira. Cabreira é um jogador de 22 anos de idade, 1,75 m de altura, peruano que atua no Melgar, que chuta preferencialmente com a perna direita. Ele tem um valor de mercado na casa de 1,3 milhões de euros. E ele é um jogador que tem como seu ponto mais forte ser um meia-esquerda armador. Inclusive Cabreira não é somente um meia-esquerda, por mais que ele venha jogando mais assim ultimamente. Cabreira é um jogador que pode jogar pela direita, que pode jogar por dentro, até mesmo de um segundo volante ele já atuou na sua carreira, pela sua qualidade defensiva também. E aí, se você pegar os números do Cabreira na atual temporada na Liga Peruana, na temporada de 2025, ele tem uma nota média de 7,45, que é muito boa. O mapa de calor dele a gente vê bastante movimentação pelo lado esquerdo, mas ele não chega a ser um ponta esquerda, é mais um meia esquerda. Ele é um jogador que tem muita característica de armar o jogo, até um pouco parecido com o que faz o Nuno Moreira no time do Vasco. Você vê que tem pouca ultrapassagem na linha de fundo e tem muito jogo dele trazendo essa jogada por dentro, até mesmo caindo pelo lado contrário do campo também o Cabreira, que tem facilidade de jogar em qualquer posição do meio de campo. São 13 jogos, 11 como titular, uma vez na equipe da semana, já com 5 gols marcados pelo Cabreira, somente 2 grandes chances de gol desperdiçadas, uma conversão de gols impressionante de 24%, 5 gols de dentro da área de 12 tentativas, 0 gols de fora da área de 9 tentativas, 1 gol com a perna esquerda, 1 pênalti sofrido pelo jogador e 4 gols com a perna direita. Cabreira ainda deu 2 assistências e já criou 7 grandes oportunidades de gol, com passes decisivos em 2,5. E quando você pega para olhar o percentual de acerto de passes do Cabreira, fica na casa de 77%. E por que não é tão alto assim? Porque ele é um jogador que tenta muitos passes incisivos, tenta passes realmente que vão deixar os seus companheiros de cara pro gol. Então, por isso, Cabreira é um jogador que acerta muito, cria muita chance de gol, mas também ele vai errar passes, já que são passes mais complicados. Porém, é um jogador que ele tem essa coragem de tentar algo difícil. Ele não é um jogador que vai ficar só naquela parte burocrática, trocando passes entre o meia esquerda, entre o lateral, volta a bola no volante, que volta no zagueiro. Então ele é um jogador que vai tentar esse passe mais incisivo para frente. Cabreira tem um percentual de 20,6 passes no terço final com 70% de acerto. Passes longos certos 2,2 com 55% de acerto, que é bom. Cabreira é um jogador que consegue cruzar bem bolas para a área, até de posições não tão privilegiadas e tão fáceis. Consegue trocar de corredor também a bola com a boa facilidade. Passes tensos certos 2,0, cruzamentos certos 1,3 com 33% de acerto. É um percentual de acerto bom do Cabreira. Por exemplo, se a gente pegar para analisar aqui em relação ao Brasil, tem um percentual aqui, sim, de acerto parecido com o do John Arias do Fluminense em cruzamentos. Então tá bom sim do Cabreira. O jogador defendendo também é bom. Tem aqui bolas recuperadas por jogo 3,3, bolas recuperadas no ataque 0,5, desarmes por jogo 0,8 e interceptações 0,5. Quero chamar a atenção para os dribles bem sucedidos do Cabreira, 1,7 com 51% de acerto, muito bom também. Disputa de bolas vencidas, 5,5 com 52% de acerto, também é bom. Duelos ganhos pelo chão, 4,4 com 54% de êxito, também é ok. E duelos aéreos é mais um ponto legal do Cabreira. Apesar de só ter 1,75 m de altura, o Cabreira marca uma quantidade boa de gols de cabeça. Inclusive marcou um gol contra o Vasco de cabeça em cima do Lucas Piton, aquele gol lá do empate do Melgar em cima do Vasco. Pegando para analisar os números do Cabreira na Sul-Americana de 2025, ele fez uma ótima fase de grupos pelo Melgar, com a nota média de 7,32. Bons jogos contra o Vasco, bons jogos aqui também diante do Lanús e bons jogos diante do Puerto Cabello. Ele é um jogador que jogou bastante nessa faixa esquerda pelo campo, mas percebam toda a movimentação dele aqui nessa zona de última linha, nessa zona para criar mais oportunidades de gol. Foram 6 jogos, 6 como titular, 2 gols marcados pelo Cabreira, com a média de 1,8 finalizações por jogo, uma conversão de gols em 18% do jogador, 2 gols de dentro da área dele, 1 gol de cabeça e 1 gol com a perna direita, 2 assistências, 2 grandes chances de gols criadas
passes decisivos 1.0. O percentual dele de acerto de passes se mantém assim, bem parecido com o que acontece no campeonato peruano, com destaque para os passes longos certos dele 3.5, com 62% de aproveitamento, que é muito bom do Cabreira. Os números dele também marcando são muito interessantes. Bolas recuperadas por jogo 4.8, um número altíssimo para um meia esquerda, para um ponta. Desarmes por jogo 1.2. E o percentual também de dribles bem sucedidos do Cabreira na Sul-Americana foi muito bom, 2.5 com 58% de acerto. Disputa de bolas vencidas 6.5 com 50% de êxito. Então os números do Cabreira são bem interessantes, do Kenji Cabreira. Esse compilado de melhores momentos do Cabreira foi feito pela Fcomps TV. Cara, o primeiro ponto que eu quero destacar do Cabreira é a capacidade que ele tem de receber essa bola e de fugir da marcação do adversário e tirar essa bola da zona de pressão. Ele é um jogador que tem uma capacidade muito boa para dribles, o Cabreira. E ele é um jogador que, apesar de ser um meia esquerda, ele tem capacidade de jogar em todas as faixas do campo. Então ele também consegue jogar nessa faixa central e consegue definir bem as jogadas, na maioria das vezes com finalizações não tão fortes, mas com finalizações muito colocadas. E ele é um cara que ele não precisa de tanto tempo para perfilar o corpo, para buscar a finalização se tiver espaço. Nesse lance aqui, mais uma vez, faixa de campo ali naquela zona 14, a zona que mais sai gols do futebol. E uma finalização bem feita dele, que acaba pegando no travessão. Cabreira é um jogador que tem como característica ser armador. Olha esse lance aqui, ele vence esse duelo jogando aqui pelo lado direito. E por que eu falo que ele é um jogador armador? Porque ele consegue descolar esses bons passes que vão deixar os seus companheiros em boas condições de ou finalizar uma jogada, como vai acontecer agora, Cabreira na região central, pelo meio, no entre linhas. Olha esse bolão que ele vai dar para o seu companheiro, já de cara para o gol, marcar o gol. É claro que quando você tem um jogador como o Cabreira no seu time, você precisa de uma movimentação dos seus atletas na última linha também. Um ataque desses jogadores na última linha, como aconteceu aqui, para ele conseguir dar esse passe no timing certo. Então por isso o Cabreira é um meia esquerda armador. Ele é um jogador que traz essas jogadas para o meio para armar por meio de passes de um jogo associativo. Olha só como é que ele baixa aqui para receber essa bola fora da zona de pressão, e a capacidade dele de se livrar de dois jogadores com muita facilidade. Levanta a cabeça, vê que não tem a possibilidade na frente, então ele tem por isso essa jogada mais de lado. Olha aqui o que eu falei para vocês sobre os cruzamentos do Cabreira, como ele recebe essa bola, levanta a cabeça, dá aquela quebrada de pescoço para mapear o espaço e percebe esse jogador infiltrando nesse espaço no vazio, e o passe vai ser muito bem feito pelo Cabreira para deixar o seu companheiro em boas condições de marcar. Bolão ali do Cabreira. E é claro que quando você contrata um jogador de uma liga mais fraca, podemos dizer, você tem que contar com o fato dele conseguir reproduzir o que ele faz nessa liga mais fraca na sua liga. E ele fez contra o Vasco. Fez contra o Lanús também, que são adversários mais fortes. Outro ponto que eu quero destacar do Cabreira é a sua força no seu centro de gravidade. Um jogador de 1,75 m de altura, então ele tem um centro de gravidade bom. É uma estatura boa para um ponta, para um meia esquerda. E sempre consegue sustentar bem os duelos no corpo e busca os passes com muita consciência, não se afoba com a bola nos pés. Olha só, ele baixa para receber essa bola fora da zona de pressão, carrega essa bola, conduz e com um tapinha de 3 dedos vai colocar o seu companheiro já cara a cara com o goleiro para marcar. Cabreira é um jogador de boa capacidade técnica, um jogador muito jovem de 22 anos que vem evoluindo temporada a temporada. A temporada de 24 dele foi boa, mas a temporada de 25 está sendo melhor ainda. Agora aqui, a capacidade dele de marcar gols de cabeça. Tem 1,75 m, mas tem bom posicionamento e tem fundamento. Então não é só contra o Vasco que ele fez gol de cabeça, né? Vão ter outros aqui também nesse vídeo para destacar para vocês. E o que traz versatilidade a ele é esse fato de não jogar somente na meia esquerda. Olha aqui, pela meia direita, Cabreira. Esse lance aqui é legal da gente analisar como ele perfila o corpo, dando a entender que ele vai virar essa bola do outro lado, e todos os marcadores já ficam esperando isso. E ele vai lá, dá o toque e explora esse espaço nas costas do lateral adversário. E olha esse bolão que o Cabreira vai fazer. Que ótimo cruzamento dele. Essa bola entre o goleiro e entre a zaga é muito difícil de ser marcada. Esse tipo de cruzamento. Olha o arco que a bola vai fazer, certinha para o seu companheiro marcar o gol. Bela assistência de Kenji Cabreira.
Agora, claro, nem tudo é um mar de rosas. Ele é um jogador jovem que erra também. Como eu falei, um cara que tenta muito, então ele acerta muito, mas também erra muito. E lá no campeonato peruano, eu diria que os adversários não gostam tanto assim do Cabreira. Olha essa agressão que ele acaba sofrendo. Não é só essa que eu encontrei quando eu fui procurar pelo jogador. Muitos lances que ele dribla os adversários, os caras já estão saturados dele e acabam partindo para agressão. Esse lance aqui é legal do Cabreira para eu te mostrar como ele é esse meia esquerda construtor. Ele vai fazer essa inversão longa pro seu companheiro e olha o que ele vai fazer. Vai acompanhar a jogada. Olha como é que ele vai infiltrar no momento certo para receber esse cruzamento e marcar de cabeça. Olha só, o ataque ao espaço no segundo pau, Cabreira marca de cabeça. Cabeceio forte de muito difícil, defesa para o goleiro. Eu vejo ele como uma boa opção para jogos que o Nuno Moreira não pode jogar, até mesmo para ele entrar em uma posição mais central, se se impedir, pela versatilidade do Cabreira. Belo gol de falta que ele vai marcar aqui, que tá nesse compilado dele. Olha só o golaço do Cabreira de falta, tem essa boa batida na bola também. E é um jogador jovem que tem potencial de crescimento e de revenda sim, Kenji Cabreira, se ele conseguir repetir as atuações que teve no Melgar no Vasco. O jogador que tá barato no mercado, eu vejo como uma oportunidade de mercado. Olha só, belo drible dele. Ele é um jogador que tem essa qualidade para conduzir essa bola próxima ao corpo e conseguir driblar os seus opositores com certa até facilidade. A qualidade de jogar de primeira e a visão periférica do Cabreira, entendendo que não tem ninguém às costas dele, e a qualidade no tapinha de passe, olha só. Bolão, né? Bom jogador Kenji Cabreira. Mais uma vez eu quero mostrar o Cabreira sendo esse meio campista, esse meia esquerda associativo, que gosta de encontrar passes no entrelinhas, gosta de ter jogadores próximos para trabalhar a bola. Algo que eu gosto bastante no Cabreira é que ele é um jogador que tem um trato com a bola muito bom, então ele conduz muito bem ela, troca de direção com facilidade, apesar de não ser um velocista, tá longe de ser um jogador lento. E ele carrega a bola e protege bem ela. Esse lance aqui do Cabreira é um golaço que ele vai marcar no 1 contra 1 contra o seu marcador. Olha só, ele vai ver o espaço por dentro, vai limpar e vai bater bem, ó. Limpa e bate bem no canto do goleiro. Bonito gol de Kenji Cabreira. Esse jogo aqui ele realmente jogou muita bola pelo Melgar. Golaço, golaço, olha só. Balança bem, tira a marcação e faz o gol. É claro que a gente vai comentar do nível de enfrentamento, realmente o nível de enfrentamento mais baixo, mas é um jogador que tem bastante qualidade. Eu também quero destacar lances defensivos do Kenji Cabreira para vocês, porque nesse mesmo jogo que ele começou jogando aqui, nessa meia pelo lado esquerdo, ele foi depois para meia pelo lado direito e fez um papel tático muito importante. É claro, como nesse lance aqui tu vai ver, é um jogador que ele ainda vai cometer erros. Não é um jogador que, nossa, ele só vai cometer esse erro, que ele vai receber a bola, vai dominar e depois vai adiantar demais. Isso aqui é normal, todo jogador faz isso. A gente não tá falando de um Messi aqui no vídeo, é um jogador que também vai cometer erros, mas que tem sim um bom potencial. Dependendo do valor, vale a pena você ter no elenco. O problema é que o Vasco precisa de jogadores para solucionar os seus problemas atualmente. E o Cabreira, querendo ou não, é uma aposta, que pode dar certo, pode dar errado também. Mas ele é um jogador muito voluntarioso e isso me chama bastante atenção. Nesse lance aqui, bons lances de marcação do Cabreira, olha só. Novamente, limpo na bola. Belo carrinho do jogador, que também tem essa capacidade de jogar marcando, de marcar. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vejo como uma boa opção o Nuno Moreira, um jogador para revezar com o Nuno, um jogador para acrescentar sim no grupo, acrescentar no elenco, dependendo do valor que o Vasco vá pagar pela contratação ou não de Kenji Cabreira. E esse é o estilo de jogo de Kenji Cabreira. Jogador jovem, jogador que ainda comete sim erros, que está evoluindo, buscando sua evolução, mas que tem uma boa capacidade de crescimento. Eu enxergo isso no futebol de Kenji Cabreira. Inclusive eu vi jogos dele com
completos, né, na Sul-Americana, no qual eu consegui ver que ele é um jogador que deu muito trabalho para o Paulo Henrique, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva também, quando ele voltava para recompor. Ele é um jogador chato de você passar dele na marcação, e ele é um jogador que perturba muito por essa capacidade do drible, a capacidade de poder também encontrar um passe mais diferente, mas é um cara que tá jogando em um campeonato de um nível mais baixo, é bem verdade. Então, é uma aposta, 22 anos pode ou não dar certo no time do Vasco. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós e fui!